Boa noite a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará e ABC aqui na Arena Castelão, com o professor Wagner Mancini. Boa noite, professor. Para dar início aqui o ciclo de perguntas, o Del Luiz, do canal Del Luiz. Boa noite, Del. Obrigado. Valeu, boa noite. Boa noite, tudo bem, Mancini? Bem, Del, e você? Tudo bem, graças a Deus, né? Não feliz pelo resultado, né? Que não Claro. foi. Claro que acredito que você também não esteja, mas mais uma vez pontuar a partida do Richardson, né? Como vem crescendo, já o Steven não deu aquele apoio técnico que o Richardson estava dando na equipe. E mais uma vez, um segundo tempo, né, Mancini, que teu time caiu de rendimento, né? Se olhar quem estava olhando o jogo, assistindo o jogo, será que é o clássico que está se repetindo? Porque no segundo tempo o ABC acabou empatando o jogo. O que fazer, o que não foi feito, e o que você achou que teu time poderia ter feito mais e acabou hoje não fazendo, Mancini? Bom, vamos lá. Eu vi um Ceará muito bem no primeiro tempo, contra um adversário que tentou marcar, fazer falta e tudo mais, e parar o jogo, e mesmo assim o Ceará teve um bom volume de jogo no primeiro tempo, fez o gol, e essa vantagem, ela foi falada no vestiário sobre isso, que nós não deveríamos de maneira alguma voltar da mesma forma que aconteceu no Clássico, né, onde a gente tinha uma vantagem e acabou rapidamente perdendo no jogo. E aí a gente faz o 2-0 ainda no começo do segundo tempo, e aí há um apagão. Aí 2 ou 3 lances ali de dificuldade, de decisões mal tomadas, e aí o ABC empata o jogo, onde o Ceará tinha tudo para chegar ao terceiro, quarto gol, e acabou tomando o primeiro gol. Aí eu tive que fazer as mudanças, né? O Richardson fez um grande jogo, no meu ver. Foi o atleta destaque do primeiro tempo, assim como eu acho que o Jonathan foi do jogo, né? E a entrada do Steve, é um jovem, a gente entende, errou algumas bolas, sim, né? Nós temos que entender que ele é jovem, assim como ele entrou no jogo lá da Juazeirense e do Náutico bem. Hoje, infelizmente, ele não atendeu aquilo que todos nós esperávamos, mas é um jovem ainda, e nós temos que ter o mínimo de compreensão com isso, né? Mas óbvio que a marcação do primeiro gol do ABC num lance de falha nosso defensivo impactou na partida, porque aí logo em seguida a gente toma um gol de um atleta que estava fora da área, ataca a bola no alto, acaba fazendo o gol de empate, e aí o Ceará muda a postura, e aí passa a pressionar novamente. Então por que não voltou dessa forma? Até voltou, né? Porque fez o segundo gol logo no início do segundo tempo, mas por que não perdurou com a pressão alta? E isso tudo a gente, obviamente, que tem que tentar acertar o mais rápido possível, porque nós vamos entrar agora em jogos mais difíceis, e era muito importante a vitória hoje para assumir a liderança. Infelizmente ela não veio. No final do jogo a gente foi para cima, teve uma certa pressão, mas ainda insuficiente para aquilo que pedia o jogo. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas aí, mas em suma é isso, né? O Ceará muito bem no primeiro tempo e oscilando demais na segunda etapa. Mancini, boa noite. Boa Eduardo noite. Trovão, do Futebolês. O torcedor ficou muito na bronca hoje, muito frustrado com esse resultado, sobretudo porque eram 10 dias, a expectativa era grande, né? O time tinha feito um bom clássico contra o Fortaleza no empate, e aí 10 dias de treino, o torcedor veio para cá na expectativa de ver um desempenho bom, o time vencendo sem grandes sustos. Isso não aconteceu. De que forma você encara essa bronca do torcedor agora no final? Eu encaro de forma natural, respeito a bronca do torcedor, porque ele tem razão, né? Nós fizemos um bom primeiro tempo e caímos na segunda etapa, e pelas nossas contas aí, dos 7 gols sofridos na temporada, 6 gols foram exatamente ali entre 15 a 25 minutos do segundo tempo. Então isso mostra exatamente que a nossa equipe ela tem uma tendência de cair exatamente neste tempo. Ou perde a concentração ou tudo mais. É óbvio que nós estamos atentos a isso e estamos tentando arrumar. Acho que hoje a equipe ficou um pouco prejudicada pela falta de opções no banco, porque nós tínhamos aí 7, 8 jogadores fora, e que de certa forma, se nós tivéssemos com força máxima, talvez seria outra história, mas a gente não pode ficar apoiado no si, né? A gente tem que entender o torcedor que sai chateado, assim como nós,
né? Eu vi muita coisa boa no jogo de hoje, mas também vi muita coisa que tem que ser ajustada. Mancini, boa noite. Boa noite. Do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E, Mancini, eu queria abordar 2 questões com você. A primeira do Steven, que chegou a entrar, e a situação que como você, como treinador, vai ter que gerir em relação a esse atleta que não fala português, fez aqui a estreia como profissional em casa, já tinha estreado fora, mas como profissional em casa foi a primeira vez. Não teve um bom desempenho, isso é óbvio, mas a gente viu que a torcida começou a pegar no pé dele, e para um cara que é ganês, não fala português, vem para cá jogar no futebol brasileiro e ter sua primeira experiência como profissional, deve ser difícil, né? Eu queria saber o que é que você vai fazer em relação ao atleta, se vai ter uma conversa de maneira geral e, claro, falar um pouquinho sobre essa questão toda dele da carreira em diante. E outro ponto que eu queria abordar com você é sobre os desfalques. Você já teve 9 desfalques. Na última coletiva que a gente conversou, você até tinha falado sobre uma expectativa de retorno dos 5, então, na época, para estar no elenco principal. Hoje aumentou por conta da questão da conjuntivite que teve. Como é que está sendo montar o elenco do Ceará, que é curto, na nossa visão? Até você falou para mim não, perdão, você falou em coletiva, que prefere trabalhar com um elenco assim mais curto, mais justo, mas tem sofrido com o número de lesões e é dificultado, principalmente nas alterações durante os jogos. Eu acho que, sinceramente, o que dificultou foram os atletas que, na última hora, ficaram de fora, né? Porque nós teríamos até a opção do Jean no banco, né? E 2 zagueiros, né? Então, obviamente que o setor defensivo ele ficou um pouco mais descoberto nesse último jogo. Os últimos jogadores que já estão na fase de transição, que eu havia dito na outra partida que eu esperava que nesse jogo eles já estariam, infelizmente eles estão ainda em fase final de recuperação. Para o jogo do Bahia, sim, mas neste jogo eles acabaram ficando de fora, até para que a gente não corresse um risco desnecessário com eles, né? E sobre o Steve, é um jovem, né, garoto, independente de ser ganês ou de ser brasileiro, nós temos que ter um cuidado especial com o jogador, né? Porque é muito importante quando o jogador entra na equipe e ele é bem aceito. Ele foi aceito nos outros 2 jogos, hoje ele teve um pouquinho de crítica, a gente reconhece, ele tomou algumas decisões também que não foram boas, e isso de certa forma serve para ele até como experiência, para entender que o futebol ele precisa ser feito simples antes de mais nada, assim como ele fez nos outros jogos. De repente a gente tem que ir lá e tirar um pouquinho o pé, dar um pouquinho de tempo a ele novamente para assimilar isso tudo, mas isso faz parte da formação do jogador. E como a gente está muito focado no Steve, mas o Jonathan fez um grande jogo, o João Vitor entrou muito bem na equipe também, que é um outro jovem que teve poucas oportunidades até agora, mas hoje entrou bem, se movimentou, já dá para ver que é um atleta que tem uma boa leitura de jogo coletivo, né? Fez com que o Raí daquele lado chegasse várias vezes à linha de fundo, então são ganhos, né? E sobre o elenco pequeno, é óbvio que quando você perde 7, 8 jogadores em qualquer elenco, mesmo se nós tivéssemos 40 jogadores no elenco, 7 ou 8 jogadores que estão inseridos no processo vão fazer falta sempre. A gente tem que saber administrar. Não adianta a gente achar também que está tudo errado, porque não está tudo errado. Porque se nós analisássemos o jogo até 10 minutos do segundo tempo, foi um Ceará. A partir do momento em que a gente toma o primeiro gol, emocionalmente a equipe sentiu. Aí eu reconheço, dou a mão à palmatória, mas a gente tem que tentar entender que o time está em construção e que isso não sirva como desculpa. Mas, acima de tudo, a gente tem que fazer os ajustes e serão feitos, não tenha dúvida disso. Boa noite, Mancini. Boa noite, Queiroz do Futebolês. Prazer falar com você novamente. Obrigado, igualmente. Mancini, pela segunda vez consecutiva, isso aconteceu no Clássico, o Ceará abre 2-0 e termina o jogo apenas com um ponto, né? Termina a partida com empate. Abre uma vantagem e não consegue mantê-la. É a segunda vez consecutiva, isso preocupa? E como fazer para que esse tipo de situação se resolva, ou seja, a equipe abrir vantagem, o que sempre é ótimo, mas ela confirmar o resultado de vitória? Eu acho que isso vai muito da liderança do comando dentro de campo. Você não pode de maneira alguma num jogo tão difícil abrir 2 gols
e de repente, em 2 lances muito evitáveis, você dá a possibilidade do seu adversário diminuir o placar e depois empatar. E aí, quando você vai para frente de novo e começa a pressionar o adversário, fica a impressão de que este time tinha gás para ir antes. Então é isso que me chateia, porque gera um pouquinho de soberba para a gente. Soberba que seja bem entendido, soberba dentro do futebol. Você é capaz de realizar aquilo que você mostrou no primeiro tempo, e você, por falta de concentração ou por falta de uma série de adjetivos que eu poderia falar aqui, você acaba perdendo terreno e dando oportunidade ao seu oponente de chegar ao empate e dentro da sua casa de te pressionar. Então eu acho que são muitas coisas juntas, são muitos detalhes juntos, mas que têm que ser falados aos atletas. A falta de comunicação no lance do primeiro gol é uma coisa que me chama a atenção e que eu não consigo entender até agora. O lance do segundo gol, o atleta que faz o gol, ele está fora da área. Ele se lança para a bola e acaba chegando na frente, lógico, com o impulso, saltou bem, foi um belo gol. Mas a gente não pode permitir esse tipo de lance quando você está ganhando um jogo por 2-0. O ABC no primeiro tempo, ele truncou, ele fez falta, ele parou o jogo. Nós também temos que fazer isso. Ainda mais quando se ganha de 2-0, ou se está ganhando de 2-0. A gente também tem que ter um espírito mais marcador para que você possa conter o ímpeto do seu adversário. Porque senão fica assim, eu vou lá, faço um gol e relaxo. Aí faço o segundo gol e relaxo. Uma hora o adversário vai achar o espaço e aí ele vai te machucar também, né? Então isso tudo serve como aprendizado, como experiência, mas a gente tem que corrigir. A gente tem que corrigir. Já houve uma certa cobrança dentro do vestiário e ela vai acontecer até a gente corrigir. Mancini, boa noite. Alisson Lima, da Rádio Vozão. Dentre esses desfalques que você falava agora há pouco, você conta com a infelicidade de 4 zagueiros, né? Que não puderam atuar por questão de estar no departamento médico. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o garoto Jonathan, né? Como você disse, o homem da partida, eu concordo com você. Eu queria que você analisasse um pouco a partida do Jonathan. O Jonathan, ele de ontem para hoje acabou tendo a chance de jogar, né? Porque nós tínhamos outras opções, mas infelizmente eles acabaram de fora por causa de uma conjuntivite. E aí ele teve a oportunidade. Acho que ele começou o jogo bem, mas ainda pecando em alguns detalhezinhos técnicos. E aí eu tive uma conversa com ele no lance do primeiro gol, que deu tempo, eu chamei o jogador, falei com ele, e a partir dali ele fez uma partida, na minha opinião, o melhor jogador em campo, disparado do segundo. Então a gente vê isso com muita felicidade, porque é um atleta jovem, é um atleta formado no Ceará, que está tendo oportunidade, que está agarrando e que está mostrando para todo mundo que tem condições de estar aqui, de vestir a camisa do Ceará. E isso é importante por N fatores, N motivos. Um deles é que é um ativo do clube. Outra que é um jovem, que tem o DNA do Ceará. É um cara rápido, é um cara aguerrido, que é o que o torcedor gosta de ver. Então, eu sinceramente saio daqui hoje do Castelão chateado em função do resultado, mas feliz, e uma dessas coisas é em função do Jonathan, que teve a sua oportunidade e foi muito bem. Mancini, boa noite. Samuel Conrado, da TV Diário e da Rádio Verdinha. O Ceará, com o empate hoje, ficou ali na 5ª colocação no grupo, né? Acaba saindo daquele grupo de times que avançam para a segunda fase. Agora vai enfrentar um Bahia na próxima semana e jogando dentro de casa mais uma vez. Como vai ser a preparação do Ceará? Como o Ceará vai encarar este jogo? Vai segurar um pouco mais as linhas, já que é um adversário que vem numa sequência positiva na temporada? E a situação do volante Richarlison, preocupa o jogador que saiu lesionado na segunda etapa? Foi lesão aqui? Não foi lesão. O atleta acabou se sentindo mal. Ele já tinha se sentido mal no primeiro tempo, ânsia de vômito, essas coisas. E na segunda etapa mais 2 vezes. Então, mas não é um atleta que preocupa. Eu acho que medicado, amanhã mesmo já deve ter uma melhora.
E sobre o próximo jogo, diante do Bahia, é um jogo de dois times que estão acostumados a jogarem contra. Eu tenho certeza que deve ser um jogo pegado, um jogo bom tecnicamente, porque são duas equipes que tentam jogar futebol. Agora, a gente tem que pensar no jogo do Bahia como o próximo jogo, o jogo mais importante e assim por diante, né? Não dá para a gente pensar de uma forma diferente, já que no domingo a gente também já tem o início da semifinal, mas é importante que a gente agora entenda que os jogos vão ficar mais apertados em termos de data, em termos de agenda, e a gente tem que corresponder. O Ceará tem que jogar bem assim como jogou hoje no primeiro tempo, mas um tempo maior de jogo para poder encarar um Bahia aí em igualdade de condições. Boa noite, Mancini. Pedro Pinheiro da Band. Um prazer falar com você novamente. Obrigado. Mancini, você já falou aqui um pouco dos desfalques. E no início da semana você teve o desfalque do Fernando Miguel, uma grave lesão no joelho até o fim da temporada. E eu queria saber como é que você vai fazer em relação a isso, em questão dos goleiros, na verdade, entre o Richard e o Bruno Ferreira, se você vai alternar entre os dois goleiros. E também eu queria que você falasse um pouco da lesão, o que é que você também ficou sabendo, como você reagiu no momento. Cara, a lesão foi um lance muito triste, a gente lamenta muito, até porque o Fernando ali na hora, ele já detectou que tinha sido sério, né? E a gente teve até que encerrar o treinamento naquele momento. E houve hoje uma manifestação no vestiário, muito em cima de se buscar uma vitória exatamente para ele. Então, por isso a gente fica muito chateado também, porque era um momento bacana, um momento importante para o jogador também e para o grupo que ofereceu a vitória a ele, que infelizmente ela acabou não vindo, né? Ela escapou. Mas são momentos do futebol onde a gente tem que respeitar, né? Porque o futebol, muitas vezes ele te prega algumas peças e essa foi uma pesada, né? Até porque a gente sabe que é uma lesão que demora um certo tempo para o atleta retornar, mas eu espero que ele faça uma boa cirurgia, que possa retornar, que possa ainda estender um pouco a sua carreira. Esse é o pensamento não só do Mancini, mas de todos aqueles que vivem o dia a dia do Ceará. E sobre os outros atletas, a gente quer o mais rápido possível que eles estejam à disposição também, os lesionados, até para que a gente possa realmente montar a equipe que eu tenho na cabeça, né? Que é uma equipe que vem jogando de forma modificada, embora quem tenha entrado no lugar vem correspondendo, a gente tem que falar isso daí também, mas de uma forma simples, resumidamente, a gente tem que tentar fazer desse elenco, tirar um time muito forte para poder encarar os adversários, fazer bons jogos e que a gente perdure um tempo maior aí jogando bem. Boa noite, Mancini. Raiza Martins, do Globo Esporte. Hoje o Ceará teve muitos jogadores afastados, né, por causa dessa lesão também. E foram 10 dias de preparação, chegamos ao 9º jogo na temporada, né? Acredito que seja esse o número. 9º jogo. Você acha que ainda precisa ser feito algum ajuste nessa questão física dos jogadores, se eles ainda estão sentindo, e que se isso justifica também esse alto número de lesões, e como esperar esse time recuperado para esse jogo contra o Bahia, que vai ser tão duro? É uma pergunta interessante, porque nós temos uma metodologia um pouco mais agressiva e normalmente quando a gente chega nas equipes há um grande número de lesões, para que o atleta se adapte àquilo que ele vai ter que fazer no jogo. E curiosamente, quando eu falo aqui de estender um pouquinho mais o tempo de cada um na partida, eu me refiro exatamente a isso, porque o atleta ele precisa de um tempo maior para entender aquilo que a gente pede no treinamento para que ele consiga executar dentro do jogo. Hoje eu já vejo o Ceará jogando aí em torno de 60 a 65 minutos, mas a gente tem que esticar isso a 90. É o 9º jogo da temporada. Se eu for analisar e sem levar para o lado da desculpa, ainda é pouco para isso, mas a gente tem que acelerar o processo, porque nós temos jogos, há uma competição, são 2 campeonatos, a gente tem que ganhar, há uma pressão de se ganhar as partidas, mas a gente internamente tem que administrar
e entender que eles vão passar um processo ainda um pouco dolorido para que, ao longo do ano, eles consigam executar as funções de uma maneira mais simples. Muito obrigado a todos que participaram da coletiva. Obrigado, professor. Bom descanso. Obrigado.